Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Nós louvamos a Deus, agradecidos por Ele nos dar esse privilégio, essa alegria de nos reunirmos para cultuar ao Senhor, para entregar ao Senhor os nossos louvores, as nossas orações, lermos a Sua palavra e este momento especial de reflexão na palavra do Senhor. Então, prepare a sua mente, o seu coração, se empenhe, se esforce para poder compreender e absorver o conteúdo, o ensino da palavra do Senhor nesta noite e que você possa, capacitado pelo Espírito Santo, aplicar na sua vida diária para a glória do nosso Deus e para o seu crescimento espiritual. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia então, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, e o nosso sermão nesta noite está embasado nos versos ou versículos de 9 a 12. Versículos de 9 a 12. Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. A palavra do nosso Deus nos diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua verdade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, e dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Que Deus nos abençoe, não só a leitura da sua palavra, mas também a exposição que passaremos agora nesse instante. O contexto desse breve texto, os irmãos já sabem, porque semana passada eu preguei no texto anterior e expus um pouco a respeito desse contexto. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para esses cristãos da cidade de Colossos, uma cidade pequena na época. E Paulo ficou muito feliz. Paulo não estava lá entre eles. Paulo estava preso. E ele ficou muito feliz com as notícias que ele recebeu a respeito daqueles irmãos, daquela igreja ali. E nesse momento, na continuação, ele vai dizer ainda que está orando por eles, que continua intercedendo a Deus por esta igreja, por esses irmãos que foram evangelizados também por ele, por Epáfras e por outros, mas por ele também. Mas o apóstolo Paulo, ao fazer isso nesses poucos versículos aqui, irmãos, eu entendo que o apóstolo Paulo demonstra o grande desejo que ele tem de que esses irmãos, essa igreja, cresça. Eles foram evangelizados, aceitaram o evangelho, vida nova, novo caminhar. E Paulo então deseja que eles não fiquem estagnados, parados. Mas Paulo tem um desejo aqui muito saudável e um desejo justo de que esses irmãos, eles avancem, cresçam nessa nova vida com Deus, nessa experiência com Deus, e que eles sejam fortalecidos para o seu bem e para a glória do nosso Deus. Bom, quando
você se matricula numa escola ou num curso, você almeja isso também. Nós almejamos isso. Nós começamos uma nova etapa. Alguém que inicia uma faculdade, alguém que entra no colegial, inicia uma nova fase. E o que ele deseja é que cresça, é que avance, é que passe de ano. Alguns desejam isso para ter apenas a aprovação da nota ali, o que não é o bom. Mas outros desejam avançar e crescer para ter o conhecimento, para crescer cada vez mais intelectualmente. E daqui a pouco já conclui o curso e tem um diploma. Opa, fui aprovado. Nós desejamos isso quando iniciamos um curso. Ou quando você está na sua empresa, começa um novo trabalho. Você deseja muito que você cresça, que você seja promovido, não é verdade? E que não fique apenas ali naquela primeira experiência, naquele primeiro cargo que você iniciou naquela empresa. Mas você batalha, você se esforça, você implora, se você é um cristão, você ora a Deus incessantemente, você pede orações na igreja para que Deus abençoe, para que você cresça naquela empresa ali. Por que na igreja deveria ser diferente? Por que na minha vida com Deus, na minha vida cristã, na minha vida espiritual, deveria ser diferente? Ou por que deve ser diferente? Porque também na minha vida espiritual, na minha vida cristã, na minha vida com Deus, eu também não tenho esse mesmo desejo, eu também não tenho essa mesma disposição, eu também não faça constantemente autoavaliações ou autoavaliação para saber se de fato eu estou crescendo ou não. A minha vida com Deus precisa avançar. Eu preciso crescer espiritualmente. E eu creio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele mostra para nós o caminho para o crescimento espiritual, o caminho para a maturidade espiritual. E como a Bíblia, ela é sempre muito simples, embora seja profunda no seu conteúdo, mas ela traz para nós também algumas etapas desse caminho para o crescimento espiritual, que também são bem simples, e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque o apóstolo Paulo, ao escrever para esses irmãos, dizendo que está orando por eles, e ao fazer isso, ele demonstra aqui o seu desejo de que, assim como aquele aluno que começa a faculdade, assim como aquele funcionário que começa o seu novo emprego e deseja o crescimento, Paulo também deseja que esses cristãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e cada um de nós também desejamos ter em nosso coração esse ardente desejo pelo crescimento espiritual, pelo crescimento no conhecimento de Deus e da sua vontade também para com as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo apresenta, no meu entendimento, pelo menos 3 etapas para o crescimento espiritual. 3 etapas para o crescimento espiritual que são básicas, que são necessárias. Sem essas etapas, não há o crescimento espiritual na vida de nenhum cristão. Pastor, mas que etapas são essas? No caminho para a maturidade, para o crescimento espiritual. Como eu posso buscar o crescimento espiritual? Como eu posso saber que eu, seguindo esse caminho, eu vou de fato crescer espiritualmente? Eu quero crescer espiritualmente. Você não quer crescer espiritualmente? Não queremos ficar estagnados. Não queremos permanecer imaturos na fé. Não queremos permanecer na mesma fase ou etapa de conhecimento de Deus. Nós queremos conhecer Deus mais e mais profundamente. Nós queremos que a nossa fé seja uma fé fortalecida. Nós queremos ter uma vida espiritual e uma vida de conhecimento da palavra de Deus profundo. Qual é o caminho? Quais são as etapas? A primeira etapa, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta no texto é o
conhecimento. Sem o conhecimento não há crescimento espiritual. Sem o conhecimento não há crescimento no conhecimento de Deus e da sua vontade para com as nossas vidas. Agora repare como Paulo demonstra isso na sua oração aqui. Repare, tente imaginar na sua mente aí como o coração de Paulo está mesmo ardendo em desejo de que esses cristãos cresçam. Porque ele diz assim no início do texto, ele diz: não cessamos de orar por vós, desde e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo é um apóstolo. Paulo é um cristão. Paulo não é um político. Não que todos os políticos não falem a verdade. Paulo, quando ele diz que não cessamos de orar, o que isso significa? Significa que ele está em constante oração pelo crescimento espiritual desses irmãos. Então, quando ele diz não cessamos de orar e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento, é porque ele está sendo sincero. É porque esse desejo no coração de Paulo é sincero. E é um desejo que deve estar também nos nossos corações. Desejo pelo conhecimento da vontade de Deus. O crescimento espiritual, meus irmãos, ele passa, ele carece, ele necessita de que o crente busque o conhecimento. Ele busque conhecer a Deus e a sua vontade cada vez mais. E esse conhecimento você sabe onde está. Você sabe onde encontrar. Não é novidade para ninguém. O conhecimento, a fonte desse conhecimento é a palavra do Senhor. É a Bíblia Sagrada. Por isso que eu disse que essas etapas, ou o caminho para a maturidade, para o crescimento espiritual, que é apresentado aqui nesse texto, é simples. É claro, é objetivo. Sem o conhecimento, nós não podemos crescer na vida espiritual. Esse conhecimento está aqui, na palavra do Senhor. Esse conhecimento se refere ao conhecimento de Deus. Preste atenção aqui. Não é qualquer conhecimento. Crescer na vida espiritual, crescer na vida cristã, crescer como um filho de Deus, crescer na fé, precisa buscar o conhecimento, não é qualquer conhecimento. É o conhecimento de quem é Deus. Segundo, é o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Então não é qualquer conhecimento, é um conhecimento especial, que parte da vontade de Deus, que parte de Deus para com cada um daqueles que Ele salvou, que foi convertido e alcançado pelo seu próprio evangelho. Mas repare de novo, esse conhecimento procede do próprio Deus. Esse conhecimento não é tomado por força ou violência. Esse conhecimento não pode ser arrancado da parte de Deus. Esse conhecimento não é dos homens, é de Deus, pertence a Ele, e a Ele é quem dá a nós. É por isso que o apóstolo Paulo inicia o texto dizendo: não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir a quem? Pedir a Deus, que dê o conhecimento da sua vontade. Não depende da sua capacidade intelectual. Aliás, a igreja é um público misto. Aqui nós temos universitários, aqui nós temos pessoas não universitárias. Não depende do seu grau de desenvolvimento acadêmico ou intelectual. Depende de Deus nos dar. Esse conhecimento é de Deus para conosco. Por isso Paulo diz: eu não cesso de orar e de pedir a Deus. Como é então que esse conhecimento é alcançado? Eu preciso também pedir a Deus. Eu preciso também buscar no Senhor. É um conhecimento especial, é um conhecimento divino, é um conhecimento que vem da palavra de Deus. E eu pergunto para você: é todo mundo que lê essa palavra que conhece, que entende o que lê? Não. Não. Porque irão entender aqueles a quem Deus revelar a sua palavra,
fazer a sua auto-revelação por meio da palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, olhando para essa profundidade do conhecimento de Deus, essa riqueza do conhecimento de Deus, ele traz para nós o texto belíssimo de Romanos capítulo 11, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Pois dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É um conhecimento que parte de Deus, é um conhecimento que está além da nossa capacidade, é um conhecimento especial. E, portanto, quando Deus compartilha conosco, Deus está sendo amoroso, misericordioso, bondoso. Ter a palavra de Deus, ter o conhecimento de Deus, ter o conhecimento da sua vontade para as nossas vidas é privilégio. É privilégio. Porque esse conhecimento não é para qualquer um, não é para todos, mas é para aqueles que Deus dá. Como eu posso alcançar um conhecimento tão elevado como Paulo descreve aqui nesse texto, meus irmãos? Eu preciso da oração. Eu preciso clamar ao Senhor. Eu preciso depender dEle. Eu preciso ter fé. Mas eu preciso desejar isso no meu coração intensamente. Eu preciso orar desejando que Deus me faça crescer na vida espiritual, crescer no conhecimento de quem Ele é, crescer no conhecimento da vontade que Ele tem para a minha vida, para a vida do seu povo, conhecer os mistérios de Deus revelado aqui na sua palavra. Eu preciso clamar ao Senhor, suplicar a Ele que Ele me faça conhecer a sua vontade. Mas repare que não é uma oração dos lábios ou da boca para fora. É uma oração que demonstra um coração ardente, desejoso por este conhecimento, por este crescimento espiritual. É um conhecimento, é uma busca que ele sabe que depende da ação do Espírito Santo. Porque sem a iluminação do Espírito Santo você não consegue compreender a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas leem, estudam, pesquisam, mas não conseguem compreender a palavra de Deus, porque não tem o Espírito Santo agindo, operando, iluminando a sua mente, dando a capacidade para que ele possa compreender os mistérios de Deus, a palavra do Senhor revelada para o seu povo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer em outro texto, falando da sua experiência de oração, em Efésios ele vai dizer: não cesso de dar graças a Deus. Ou seja, eu não paro de orar por vós, agora aos cristãos de Éfeso, fazendo menção de vós nas minhas orações. E por que Paulo orava pelos agora os cristãos de Éfeso, na carta de Éfeso? Ele vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha o que ele vai dizer: vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Então é como se Paulo estivesse dizendo que ora pela igreja, pedindo, intercedendo a Deus, para que Deus dê à igreja, dê aos crentes a iluminação, para que Deus dê a eles, ilumine os seus olhos, ilumine o coração, para que eles possam ter a sabedoria, ter a revelação que vem da parte de Deus. O versículo 18 de Efésios 1, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória. A riqueza da sua glória. Irmãos, esse conhecimento, então, que nós precisamos para ter o crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente, você precisa buscar conhecer a Deus. Conhecer a vontade de Deus. Esse conhecimento, ele é buscado por meio da oração. Esse conhecimento depende da ação, da iluminação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa mente, no nosso íntimo, para que possamos compreender a vontade de Deus. Mas esse conhecimento que provém de Deus é um conhecimento que nos leva a ter uma vida de sabedoria. Nos torna pessoas sábias,
nos torna pessoas que têm o entendimento da vontade do próprio Deus. É por isso que Paulo fala aqui que ele intercede para que Deus conceda espírito de sabedoria. Sabedoria, saber viver para a glória de Deus. Sabedoria para você identificar o certo e o errado. Sabedoria para você conhecer as doutrinas na profundeza que elas se apresentam na palavra de Deus e não ser enganado pelas falsas doutrinas, pelas heresias que estão correndo solta por este mundo, ou por este Brasil e por este mundo afora também. É preciso buscar o conhecimento para você ter a sabedoria, ter o entendimento que provém da parte do nosso Deus. O Espírito Santo, então, ele é indispensável nessa operação, nesse trabalhar, em nos dar esse conhecimento, para que tenhamos a sabedoria e o entendimento que vem da parte do Senhor nosso Deus. É por isso que o próprio Jesus, ele já havia dito aos discípulos: quando, porém, o Espírito da verdade, se referindo ao Espírito Santo, quando, porém, o Espírito da verdade ele vier, vos guiará a toda a verdade. Você ora, você pede para Deus, você tem a consciência e se submete à direção do Espírito Santo na tua vida, consciente de que Ele é quem te ilumina e te dá não só o conhecimento da verdade, olha que interessante, mas o próprio Espírito Santo, além de nos dar o conhecimento da verdade, Ele nos convence. Esse, aliás, é um papel do Espírito Santo, é uma atribuição do Espírito Santo. Ele nos convence de que esta é a verdade e nos dá a capacidade também para viver nesta verdade. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor. Tiago, ele vai no seu primeiro capítulo, ele vai no ponto certo. Ele vai dizer assim: se você deseja sabedoria, ter sabedoria, você precisa pedir a Deus. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas ele diz: peça com fé. Não peça vacilando na sua fé. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar que é impelida e agitada pelo vento. Quando nós olhamos para a história cristã, para os nossos irmãos e irmãs do passado, nós vamos encontrar grandes servos de Deus que serviram a igreja e continuam servindo grandemente, não só pelo seu testemunho, mas pelo que eles também escreveram. Homens como o próprio Paulo, que nós temos aqui, as cartas de Paulo maravilhosas. Homem de oração. Homem de oração. Você tem Martinho Lutero, você tem os escritos de Martinho Lutero, você tem a importância de Martinho Lutero para a igreja cristã, para o protestantismo, para o povo de Deus. Homem de oração. Você tem João Calvino, homem de Deus, homem de oração. Homens que clamavam a Deus. E mulheres também. Quantas irmãs, aliás, até na Escritura nós encontramos exemplo de mulheres que eram mulheres de oração. Quando a gente diz mulher de oração, né, é um termo que se consagrou, mas são cristãos que entenderam a importância da oração na sua vida. Nós precisamos orar mais, irmãos. Precisamos clamar mais a Deus. Precisamos pedir a Ele que nos ajude a conhecê-lo, a conhecer a sua vontade e a crescer espiritualmente cada dia mais. Eu não posso olhar para a minha vida. Eu não posso fazer uma autorreflexão depois de 30, 40 anos de conversão e chegar à conclusão de que a minha vida espiritual continua no mesmo patamar, no mesmo nível. Eu continuo criança na fé. O que eu estou fazendo na minha vida com Deus, na minha vida espiritual, na minha vida cristã? Nós precisamos olhar para a nossa vida cristã e precisamos reconhecer que precisamos avançar, precisamos crescer. Primeiro caminho primeira atitude é buscar em oração. Mas a oração só não é suficiente, não basta só oração. Você precisa se dirigir à fonte. Você precisa ler.
Você precisa estudar. Paulo, Lutero, Calvino, não só leu, não só orou, eles estudaram, eles pesquisaram, eles gastaram tempo com a palavra do Senhor, nós também. Se você deseja no seu coração, se você não se conforma com a condição, o nível de vida superficial cristã que você tem, de vida espiritual superficial que nós temos, nós precisamos clamar a Deus em oração e nós precisamos nos voltar e gastar tempo com a palavra do Senhor. Precisamos dedicar tempo e atenção à palavra do Senhor com prazer, com alegria, como quem busca pedras preciosas. Lendo, pesquisando, buscando entender para que tenhamos esse crescimento espiritual cada vez maior em nossas vidas. Nós lemos aqui na liturgia o texto de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas, e esse texto se refere de maneira especial às Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, a lei, mas no nosso tempo, as Escrituras, a palavra que está completa. Deus revelou para o nosso conhecimento, para que nós tenhamos conhecimento dele. E ao fazer isso, Deus nos responsabiliza. Nós somos responsáveis por essa revelação. Ele nos dá a revelação para que nós possamos conhecê-lo. E se você tem a Bíblia, se você tem a palavra, se você crê em Deus, mas você não se dedica, você é responsável pela maneira como você busca ou se relaciona com esta revelação especial da palavra do Senhor. Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem gastado tempo em ler a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes nós lemos a Bíblia por semana? Nós temos o prazer, nós queremos, e quando nós vamos ler, nós queremos conhecê-la. Nós queremos lutar com a nossa própria mente para vencer as dificuldades, para a gente poder compreender e entender. O salmista é maravilhoso nesse testemunho que ele nos dá a respeito do seu amor, do seu prazer pela palavra. O salmista vai dizer: terei prazer nos teus decretos. Terei prazer nos teus decretos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Consumida está a minha alma por desejar a palavra do Senhor. Irmãos, temos vivido assim? Temos desejado tão incessantemente a palavra do Senhor? É esse conhecimento. Se você buscar por meio da palavra, iluminado pelo Espírito Santo, conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, você vai avançar. Assim como aquele aluno da faculdade, assim como aquele funcionário novo da empresa, que se esmera, que se dedica. Se você fizer isso em oração, se você fizer isso em leitura, em pesquisa, em estudo da palavra do Senhor, esse resultado virá. Crescimento espiritual virá. Mas se você é o tipo de crente, ao contrário de Lutero, Calvino e Paulo e tantos outros e outras, que despreza a palavra do Senhor, que despreza o tempo de oração e que despreza a oração, não haverá crescimento espiritual. Você permanecerá no mesmo patamar, no mesmo nível, porque o caminho para o crescimento espiritual passa pelo conhecimento. E esse conhecimento tão especial, a revelação de Deus para conosco, é alcançado por meio da oração e por meio da leitura e da pesquisa, do estudo da palavra do Senhor. Este é, então, irmãos, a primeira etapa para o crescimento espiritual. O conhecimento, buscar o conhecimento. Mas não é simplesmente ou apenas ter conhecimento. Há algo mais para ser feito, e essa é a segunda etapa nessa caminhada, nesse caminho para o crescimento espiritual. Qual é a segunda etapa depois do conhecimento? Obediência. Primeiro, conhecimento. Segunda etapa, obediência. Se você é um estudioso da palavra, se você conhece a palavra profundamente, mas você não vive a palavra, você não obedece à palavra, você não ensina a palavra,
você não evangeliza as pessoas com a palavra, você está perdendo tempo. Você está perdendo o seu precioso tempo. Se você é um cristão que tem o conhecimento, lê, estuda, busca, pesquisa, mas você não obedece a esta palavra, você não vive esta palavra ou por esta palavra, lamento, você está perdendo o seu tempo. É por isso que Paulo diz assim, que ele ora, não só para que eles tenham conhecimento. Veja aí, no versículo 10, Paulo diz assim, que a oração dele é para que, a fim de viver, depois de ter o conhecimento, ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor. Ou viver de maneira que seja agradável ao Senhor. Pensa comigo aqui, meus queridos irmãos, que é coisa difícil isso. Como pode um pecador ter um viver que seja agradável a Deus? Que Deus aprove, que Deus se alegre com o viver. Olhe para o seu viver. Olhemos para o nosso viver. Deus tem se agradado do nosso viver, do que nós temos feito, da maneira como nós temos vivido a nossa vida aqui neste mundo. Um pecador viver de maneira que agrade a Deus. Olha o desafio que é colocado aqui. Isto é possível? Não da nossa parte. Isto não é possível. É por isso que Paulo está dizendo assim que ele ora, ele intercede. Mas aquele que conhece a palavra, os cristãos, eles podem ter esse viver. Conheço a palavra e agora eu preciso obedecer a essa palavra. Então eu posso ter um viver que seja agradável a Deus. Como, pastor? Obedecendo a sua palavra. Deus quer que nós vivamos assim, queridos irmãos. Deus quer que nós cresçamos cada vez mais em obediência à sua palavra. E cada vez mais que nós obedecemos ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós vamos avançar nesse crescimento espiritual. Então, não basta apenas conhecer, é preciso obedecer. Você lê a palavra, aliás, você vem para a igreja todo domingo à noite. Você vem na escola dominical. Você ouve o sermão, você recebe a palavra, você ouve o ensinamento pela escola dominical. O que você faz com isso tudo? O que nós estamos fazendo com o ensinamento e o conhecimento que nós temos da palavra do Senhor? Temos nos empenhado, nos esforçado para sermos obedientes à palavra do Senhor? Ou nós temos sido aquele ouvinte negligente? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e logo esquecemos, a palavra de Deus diz que nós somos semelhantes àquele homem, aquela pessoa que vai à frente do espelho, se contempla na frente do espelho, se arruma, faz os retoques e sai. Mas logo ele se esquece da sua aparência. Ele perde a sua própria autoimagem que ele viu diante do espelho. Tiago fala sobre isso. Aquele ou alguém que é ouvinte da palavra, mas não é praticante. O que isso significa? Aquele que ouve a palavra, ouve o sermão, lê a palavra, estuda a palavra, mas não obedece. Portanto, ele é um ouvinte da palavra, ele não é praticante. E ele se assemelha então a essa pessoa que se assemelha, contempla no espelho o seu rosto natural, para depois ele se retira e logo se esquece. E aí ele diz no versículo 25, mas aquele que considera, olha como ele diz aqui, é diferente de esquecer, de ser desatento, de desprezar. Ele diz assim, aquele que considera atentamente, aquele que senta no banco e atentamente se esforça para não perder nenhuma palavra do sermão que está sendo pregado domingo à noite. É aquele que senta no banco e ele se esforça, apesar da dificuldade do pregador, seja ele quem for, ele busca
se esforçar, se empenhar para compreender o conteúdo da mensagem e aplicar na sua vida após sair daqui. Isso é ouvir atentamente, considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Você é um crente operoso praticante? Você é um crente que se esforça em ler, busca em oração, busca entender, e aí você insiste, você é diligente, você é um crente operante, praticante da palavra do Senhor, como diz aqui o texto, não sendo negligente, mas persevera, é operoso praticante. Ele diz que quem é assim? Olha o que acontece. Esse será bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Eu nunca vi um cristão que é apegado à palavra, que obedece à palavra, que vive obedecendo à palavra. Eu não vejo cristão assim infeliz, triste, desiludido, desanimado da vida. Ele é um cristão fortalecido, ela é uma cristã fortalecida, porque ela está alimentada pela palavra, porque ela conhece esse Deus que ela serve, ela conhece a vontade desse Deus para a sua vida e ela obedece à vontade desse Deus. Então ela tem o conhecimento, ela está no caminho certo do crescimento espiritual, porque ela conhece, ela busca conhecer cada vez mais. E ela obedece, ela procura aplicar na sua vida cada vez mais o conhecimento que ela recebe dessa palavra, a palavra de Deus. E ela então é um cristão, uma cristã feliz. Não é que ela não tem problemas, não é que ela não tem enfermidade, não é que ela não tem suas lutas, mas ela, em meio a tudo isso, ela é amparada, porque ela está fortalecida no Senhor. E aliás, Paulo fala sobre isso aqui também, quando ele diz que nós devemos, ele ora para que nós tenhamos o conhecimento, para que vivamos do agrado do Senhor. E aí ele complementa e diz assim, frutificando em toda boa obra. Eu nunca vi um cristão, uma cristã, que é apegado à palavra, que vive em obediência à palavra, ser estéril, ser improdutivo ou improdutiva, ser um peso morto no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, no reino de Deus. Aquele que não tem o conhecimento, aquele que não vive em obediência à palavra do Senhor, ele é um peso morto. Ele é estéril, ela é estéril. Não há crescimento. E se não há crescimento, não há folhagem, não há flores, não há fruto na vida desse cristão ou dessa cristã. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é que nós sejamos santos. E quando Paulo diz que ele ora, intercede a Deus com intensidade, né? Com vontade. Ele diz que ele faz isso para que nós tenhamos um viver de modo digno do Senhor. Escuta aqui, se você não tiver um viver santo, o seu viver não está sendo agradável a Deus. Deus está reprovando o seu viver, o meu viver. Porque um viver que agrada a Deus é um viver santo. E como é que é isso, pastor? É um viver que é resultado de obediência à palavra do Senhor. Quando você submete a sua vida, a sua mente, o seu coração, você se esforça. Para isso é preciso esforço, empenho. Assim como aquele funcionário na empresa que ele começou a trabalhar, ele se esforça, ele se dispõe, ele procura o seu chefe, se coloca à disposição. O cristão que deseja crescer e frutificar, ter um viver santo e agradável a Deus, ele se empenha, se esforça para isso. Não se esqueça que foi o mesmo Deus que nos dá o conhecimento que disse: sede santo, porque eu sou santo. Como é que é ter um viver que agrada a Deus? É um viver santo. Para ter um viver santo, você precisa ter o conhecimento da palavra e você precisa ter obediência a essa palavra, a palavra do Senhor.
Mas, queridos, eu falei que são 3 etapas nesse texto aqui, no caminho para o crescimento espiritual. Pastor, qual é a terceira etapa então? Gratidão. Conhecimento de Deus, da sua vontade, obediência, gratidão. Ele diz aí no versículo 11, a parte final, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu vou ler de outra forma aqui para você. Dando graças ao Pai, presta atenção, que nos tornou dignos de participar da herança. Que herança é essa? Salvação. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da salvação dos santos no reino da luz. Gratidão é a terceira etapa no caminho para o crescimento, a maturidade espiritual. Queridos, nós devemos nos alegrar com grande alegria por causa da nossa salvação. Como não ser gratos a Deus? O presbítero Pedro, na sua oração, ele manifestou a sua gratidão a Deus por tão grande salvação para conosco. Veja, o fato de conhecer, de ter o privilégio de conhecer a Deus. Veja, irmãos, o fato de você ter o privilégio de conhecer a Deus, conhecer a vontade dele para você, já é motivo, grande motivo, de gratidão a Deus, é ou não é? Nem todos conhecerão a Deus. Muitos estão entre o povo de Deus, mas no dia do juízo, e esse dia virá, e espero que em breve, esse dia virá, o juiz, o supremo juiz, dirá para aqueles, eu não vos conheço. Dirá para estes, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, fizemos milagres, líamos a tua palavra, pregávamos a tua palavra, estávamos congregando. Eu não os conheço. Afastai-vos de mim. Portanto, aqueles que têm o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, aqueles que agora foram alcançados por esta grande salvação, irmãos, nós temos todos os motivos para sermos gratos a Deus. Agradecer a Deus pela parte que Ele nos fez idôneos ou dignos. Ele nos tornou dignos de sermos os seus filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Se eu perguntasse para o presbítero Mauro o que ele seria capaz de fazer por qualquer um dos filhos dele, eu tenho certeza que ele diria que daria a própria vida dele para proteger, para salvar, para livrar. Você é filho de Deus, é filha de Deus. O nosso Deus, o Pai Celestial, Ele já fez isso. Ele não é que Ele vai fazer, Ele já fez isso. Ele entregou o seu Filho Jesus para ser assassinado, para ser cruelmente assassinado, para salvar você do sofrimento eterno, da perdição eterna. Dignos da parte que nos cabe entre os santos, na família de Deus, é ser uma pessoa salva do juízo, da condenação eterna. É viver desfrutando da alegria da salvação. E você e eu sabemos, presbiterianos sabe mais do que outros cristãos do que essa realidade. Porque isso é ensinado na igreja presbiteriana. Não há escapatória para nenhum ser humano neste mundo. Não existe ser humano, por mais recém-nascido que ele seja inocente, santo, perfeito perante Deus. Porque o ensinamento bíblico é que todos já nascem pecadores. É triste essa realidade. Então, a sua e a minha realidade era essa também, antes de Deus nos salvar. Pecadores condenados ao sofrimento eterno. Mas você pode aguardar o dia do juízo com tranquilidade.
Você pode aguardar o dia da volta de Jesus com alegria e com grande expectativa. E esse dia vai chegar, porque está registrado na palavra do Senhor. O salmista diz isso. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Paulo vai dizer isso em Coríntios. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis a Deus. Vocês e eu, nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus, para ter um viver santo, obedecendo a sua palavra e tendo um viver agradável a Deus. E porque Paulo diz que ele se esforça, e nós também, o versículo 10 de 2 Coríntios 5 diz: porque importa que todos nós, ou seja, porque todos nós compareceramos, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isto irá acontecer. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E ele diz, presta atenção aqui, isso vai acontecer para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio dessa vida que você e eu, do corpo que nós vivemos aqui neste mundo. Mas aquele que já foi alcançado pela palavra, pelo evangelho, pela graça de Deus, ele tem motivos para agradecer ao Senhor. Ele pode esperar o dia do juízo com tranquilidade, em paz, porque ele sabe que esse dia do juízo será o grande dia para ele. Não há mais temor de condenação, não há mais temor de sofrimento. O dia do juízo para nós será o dia da grande libertação, será o dia da nossa perfeição, será o dia em que o nosso corpo e a nossa alma serão restaurados e aperfeiçoados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se você é este cristão, é esta cristã que está nessa caminhada e que talvez a partir de hoje você deseje mais crescimento espiritual, crescimento na presença do Senhor, no conhecimento dEle, da vontade dEle, você deve ser motivado a orar, a buscar na sua palavra. Você deve ser motivado a obedecer mais a Deus a cada dia. E aliás, a oração não é só para ter o conhecimento, a oração é para ter uma vida de obediência também. Você já reparou como é difícil obedecer a Deus? Já reparou como no dia de amanhã você vai pecar tantas vezes? Então você precisa orar sobre isso. Nós precisamos orar sobre isso. Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti. Senhor, me ajuda a obedecer a Tua palavra. Se você é esse cristão que está nesse caminho, buscando o crescimento espiritual, você conserva no seu coração gratidão a Deus, porque você olha para trás, você olha para a sua vida e você já vê e já sabe o que Ele fez por você e o que você já tem da parte dEle. Você já pode chamá-lo de Pai, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Pastor, qual que é o caminho para o crescimento espiritual? Conhecimento, obediência e gratidão. O funcionário da empresa, ele se esforça. Se ele não se esforçar, ele será demitido. Não cumpriu as expectativas do chefe da empresa. O aluno da faculdade ou do colegial, ele precisa se esforçar, porque ele não quer ficar de sub, ele não quer ficar de recuperação. Ele quer ir para o segundo, terceiro, daqui a pouco entrar na faculdade também. Mas se ele não se esforçar para tirar notas boas, acima da média, será reprovado. E se ele insistir assim em ser um mau aluno, será expulso da escola. O Senhor Jesus tem um texto muito interessante quando ele diz que Ele é a videira verdadeira. E nesse texto ele faz um alerta muito importante. Vós sois os ramos. Todo ramo que está ligado em mim, se não der fruto, será cortado e lançado fora para ser queimado. Que você não seja esse ramo, mas que você seja o ramo que frutifica.
para a glória de Deus e para abençoar a sua igreja e os seus irmãos. Amém.